Tá tudo... Ai. Boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite, Vitor. É um prazer ter vocês aqui em mais uma live do Up Educação. Agora, todas as quintas-feiras, às 19 horas, iniciamos uma live educacional ou um bate-papo descontraído. E hoje nós estamos aqui com a presença da Giovana, pedagoga, professora pedagoga, com o Vitor Oliveira. Os dois são da rede particular de ensino, trabalham nas escolas particulares aqui em Uberaba, e enfrentam uma realidade totalmente diferente da escola pública, a qual eu também trabalho. Então, hoje nós vamos falar a respeito das atividades remotas, atividades à distância, com crianças com TEA e transtornos de atenção, TDAH, e enquanto isso a gente vai batendo papo e discutindo essa forma de trabalhar com esse momento de pandemia, onde todos estão afastados, e vamos ver como é que está a realidade também na rede particular de ensino, onde as crianças têm mais condições, obviamente, de ter um atendimento mais personalizado. Boa noite, Giovana. Boa noite, Vitor. Boa noite. Boa noite, Vitor. Está escutando bem aí? Tranquilo? Tá bem o áudio? Aqui tá sim. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar, como aqui é um bate-papo, Giovana, fala da sua experiência aí. Você também está fazendo um curso de neurolinguística ou neurociências? Qual que é o curso que você está fazendo? Neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia. Psicopedagogia. Pega a neurociência, um pouco da psicologia e a pedagogia. Sou formada em pedagogia inicialmente, estou trabalhando com educação emocional numa escola particular aqui de Uberaba, e também faço atendimentos pedagógicos com pessoas com necessidades especiais, dentro da pedagogia mesmo. Trabalhei um tempo como mediadora, trabalhei um tempo em sala de aula como se fosse sala de AE, né? É isso. De alunos especiais, escola de alunos especiais, E o Vitor? Qual a experiência do Vitor? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Hoje eu atuo numa escola particular de Uberaba, sou estudante de psicologia, e eu atuo com a mediação com crianças, especificamente do TEA, do transtorno do espectro autista. Eu atuo há 2 anos nessa área. Você está formando agora, Vitor? Sim, eu estou estudando os períodos finais aí de psicologia, da minha primeira graduação. E tem tudo a ver, a psicologia com a educação. Eu também sou formada em psicopedagogia, mas eu quero fazer muito esse curso que você está fazendo, Giovana. Tem algumas colegas também que já fizeram, outras que estão fazendo, estão adorando mesmo esse curso, que é muito interessante. Semana passada nós tivemos uma live aqui com a Maria Lúcia Campos, com a Malu, com a Cris, e nós falamos da música nas atividades com crianças, E engloba também essas crianças com ditas, com dificuldades especiais ou dificuldades de aprendizagem. Como é que vocês estão trabalhando dentro dessa proposta de atendimento individualizado ou de AE na rede particular? Gi? Eu primeiro. Então, na escola que eu estou trabalhando, eu não trabalho com os alunos com necessidades especiais, eu estou trabalhando com educação emocional com todas as turmas. Mas o trabalho que eu faço, eu passo para os alunos dinâmicas, passo brincadeiras, passo exercícios para eles fazerem com a família e depois me relatar como que foi, como que está sendo. E lá o que eu trabalho é com o aluno altas habilidades. E aí eu passo o material para ele, a gente vai conversando assim de longe. Mas só... Como é que é? Alunos com altas habilidades é mais raro, não é? Assim, eu achei mais raro em questão de diagnóstico. São poucos diagnósticos dados. Não tem como a gente saber qual que é, qual que não é, se não tiver um laudo. Mas assim, no meu pouco tempo de experiência, eu já tive contato com 2. Nossa! Então, eu acho que tem bastante gente que não sabe. E que tipo dessas habilidades que mais aparecem, assim, de altas habilidades? Dos 2 casos que eu tive, foram alunos com altas habilidades em matemática. E assim, uma coisa incrível, que eles sabem mais do que a gente. E a gente tem que saber explorar isso, porque não tem como o aluno sabe, então eu não vou dar atenção, eu vou vir até aqui. Não, você tem que ir seguindo, conforme ele for te dando
te dando resposta. Você vai Como se diz, você vai dando linha na pipa. dando linha na pipa, bem nessa certeza. E tem que ser criativo, porque ele já, às vezes, por exemplo, questões de matemática, ele já sabe aquilo que você está falando. Então, ele vai ficar desatento, ele vai ficar brincando, ele vai ficar conversando. Você tem que saber manter a atenção dele e dar alguma coisa que vai ser, igual o Vygotsky fala, né? A zona proximal, um passo à frente, sempre um passo à frente. Tem que ter criatividade, tem que ter jeito. Dá certo. Eu também já encontrei algumas crianças na verdade foram duas, com alto desenvolvimento, alto desempenho, aliás, e uma delas tinha uma alta habilidade com línguas, né? Que isso? Muito diferente, inglês, alemão, até outras línguas que para a gente não tem conhecimento algum, né? Então, às vezes, a experiência ali do dia a dia, da sala de aula, pode ser um pouco enfadonha para ele, um pouco chata, e aí eles querem algo mais. Né? Então, é exatamente isso que a Ele doutora falou. suga mais do professor, né? Ele sempre tá buscando mais, é pouco. E aí você tem que ter um jogo de cintura para poder abarcar aquela criança, manter a atenção dela ali naquela atividade, às vezes até mesmo conversar com a equipe pedagógica da escola para pensar atividades que sejam um pouco mais, que explorem um pouco mais as habilidades daquela criança. Pois é, mas como é que, assim, eu tenho muita noção, eu também trabalhei em escola particular e trabalhei com criança autista, né? E, assim, o paralelo que vocês fazem desse atendimento da criança com altas habilidades e as outras fases do autismo. Eu acho importante a gente pensar que cada autismo é um autismo. Então, existem várias gamas de autismo dentro do espectro, né? Por isso que a gente hoje utiliza o termo transtorno do espectro autista, porque a gente avalia tanto os desafios que a gente encontra, quanto as potencialidades que os autistas carregam. Mas, assim, então, mas dentro de uma avaliação clínica, Vitor? É importante avaliar dentro de uma avaliação clínica. É importante que esse diagnóstico seja fechado, a gente pode conhecer através de um laudo, né? Só que é através da avaliação mesmo psicológica que você pode entender ali quais são as características específicas do neurodesenvolvimento daquela criança. E por que trouxe vocês dois, assim, tão jovens, seguir por essa área profissional? Pode falar, Gi. Então, eu comecei fazendo curso de pedagogia, né? Porque eu sempre tive muita facilidade com o fato de ensinar. Sempre tive muita paciência, muito jeito. Eu sou uma pessoa que fala demais, que modéstia à parte tem um oratório bom, então eu sempre gostei muito disso. E aí, quando eu comecei o meu estágio, eu fiquei, né, nas turmas normais, e aí eu fui trabalhar como mediadora também. E foi o desafio, a sensação de estar sendo desafiada, de aquilo que eu sei não é suficiente, eu precisar buscar, ser desafiado o tempo todo. E igual o Vitor falou, cada autista é um autista, da mesma forma que cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, tive experiência com um aluno específico. E eu cheguei na outra turma assim, né? Nossa, já trabalhei, sei como que é. Chegou, era uma criança completamente diferente. Se um adorava festa, adorava música, o outro detestava. Então, assim, cada um é cada um. Tem as coisas em comum por conta do transtorno, mas ainda assim varia muito. Igual, por exemplo, questão de comunicação. Todos têm dificuldade em comunicação, mas eu já trabalhei com um que ele ficava... Assim, a gente não conseguia entender, mas ele ficava falando. E outro em compensação que não gostava de falar. Então, depende muito. Cada um é cada um, né? E eu gosto muito da sensação de ser desafiada, de ter que buscar algo novo e de como eu estou fazendo a pós em neuro, como a neurociência explica tudo. É basicamente quem vê a sua carinha, assim, acha que você está na adolescência, né, dona Giovana? Você já formou em pedagogia, já está fazendo uma pós-graduação. O Vitor também, com essa cara de bebê. É muito importante a gente ter os jovens, tanto dessa área da psicologia, como na área da educação. E você está fazendo a psicologia para atuar na educação ou só clinicamente, eu vi?
O meu interesse hoje não é clínico, o meu interesse hoje é da educação. Eu sempre tive muito apreço pela educação bem no comecinho da graduação. E aí, logo assim, na metade ali da graduação em psicologia, eu já comecei a trabalhar em escola, e aí a partir daí a paixão veio, né? Então, a educação é algo que me chama muita atenção e com certeza, como a Giovana falou, é um grande desafio e traz muitas cada dia é algo diferente, né? Então é muito Pois é, interessante mas ver, assim, ver essa rotina. algumas pessoas, por exemplo, assim, da idade de vocês, quando vocês vão para a balada lá, encontram a turma. Ah, mas você também vai ser professor? Porque hoje em dia, assim, é uma profissão tão judiada, né? A gente vê isso. Já teve uma época que você ser professora tinha um certo glamour, mas hoje até mesmo na rede de ensino particular, hoje é uma situação mais difícil, né? Porque antigamente se ganhava bem mais na escola particular. Quando eu trabalhei em escola particular, eu lembro que o meu salário, assim, de meio turno, era o dobro do município, né? E hoje está mais ou menos equiparado, né? Então, os jovens hoje procurar o ofício de educador, de professor ou de psicólogo educacional, eu acho que é um desafio, que vocês têm um grande desafio pela frente mesmo, né? Enquanto muitos aí estão procurando profissões diferentes, né, que está apontando aí, e eu creio que vai surgir mais profissões diferentes com essa mudança no mundo, e eu fico feliz de ver vocês assim, tão jovens e engajados na educação, né? É sinal que, assim, que os professores estão plantando também sementes do amanhã, né? Eu acho que eu já tenho uma pergunta aqui para vocês, é para a Giovana. Quem perguntou foi a Vanessa. Giovana, com a musicoterapia pode auxiliar no desenvolvimento da criança com necessidades especiais? Como a musicoterapia pode auxiliar no desenvolvimento de crianças com necessidades especiais? Eu acho que assim, a questão da musicoterapia, ela também abrange não só as questões de pessoas com necessidades especiais, mas o desenvolvimento da criança. Fica meio para a parte. Para toda educação, precisa ter a questão de música. A musicalidade, principalmente nos anos iniciais, para aprender, para desenvolver, é muito importante. E estimula também um certo interesse. A experiência que eu tenho com música e crianças TEA é a aproximação. Porque a criança geralmente ela fica mais na dela. Então, quando você vem com alguma música que ela gosta, com alguma brincadeira que ela gosta, que ela conheça, de certa forma a gente aproxima, consegue aproximar ainda mais da criança. Não tenho muita propriedade em falar de musicoterapia, eu nunca fiz curso de musicoterapia. O que eu conheço é do meu trabalho mesmo, que eu faço, que eu sempre coloco música, ajuda a acalmar as crianças, relaxa. Que teve um episódio uma vez com uma turma que eu trabalhei numa escola para pessoas com necessidades especiais. Ficava com crianças de 6 a 14 anos. E aí teve um dia que começou a chover muito, e a laje da minha sala fazia um barulhão. E aí os meninos começaram a ficar agitados, aí um agita o outro, que agita o outro, que agita o outro. Coloquei eles deitadinhos assim, coloquei uma música bem tranquila, a gente deitou, pegou na mãozinha, a gente ficou mexendo no outro e aos poucos foi relaxando. Acho que a música auxilia muito, muito, muito nesse trabalho. Para relaxar a criança, para focar a atenção, para criar um vínculo, até entre eles mesmos. Porque vai uma musiquinha que um gosta, o outro gosta, aí começa a cantar junto, começa a brincar. Eu acho muito importante. Eu, particularmente, uso muito a música na minha sala de aula. E você, Vitor? Como é que você usa a música? Bom, como eu trabalho hoje em sala de aula e atuo em sala de aula, eu compartilho muito com o que a Giovana traz, né? Eu também trabalho com equipe pedagógica com duas professoras e, e a gente compartilha muito, nós três, assim, a música no dia a dia, né? Então, eu trabalho com uma rotina de educação infantil, por exemplo, e as crianças adoram quando a gente canta, a gente dança, e a música, ela traz esse vínculo próximo, sabe, com as crianças. Logo no começo, assim, nos meus primeiros dias de sala de aula, eu não tinha muita noção do que fazer e de como atuar, assim, só tinha parte teórica, né, mas a prática quase que não existia. E aí a música, com certeza, foi um dos fatores que consegui me aproximar um pouco mais daquelas crianças e desenvolver o vínculo mesmo com elas, né? Interessante, Vitor. Você trabalha com educação infantil?
Hoje eu trabalho com educação infantil. E assim, com quantos alunos que você faz a mediação entre os alunos? Isso, eu atuo dentro de uma sala de aula de educação infantil, do Infantil 2 hoje, são mais ou menos 20 crianças, e dentro daquela sala existe uma pessoa, uma criança que está dentro do espectro autista. Então, eu atuo mediando as relações dessa criança com as outras crianças, né? E acaba que o trabalho, ele se estende para todas as crianças. Então, não é Está só contagiando. criança que eu trabalho, né? Então, são todas as crianças que estão ali comigo e, exatamente, contagia, né? Assim, é interessante a gente saber, você estando atuando na sala. A Giovana também é com professores dentro de sala, Giovana? Oi? É com outros professores dentro de sala também? É como mediadora ou é só particular, com uma criança? Como é que é? Eu já trabalhei, né, como mediadora com professor na sala de aula, mais ou menos igual o Vitor, e mediadora dos alunos específicos. Já trabalhei na sala de aula também, sozinha, e agora eu pego todas as turmas da escola, tenho um horário com todas as turmas para trabalhar questões emocionais. E aí Então agora você está como educadora emocional. eu não sei o certo termo. E assim, como orientadora também, orientadora educacional. Que aí eu tenho um horário para poder atender os alunos que precisem, né, dessa parte. Essa questão da educação emocional, ela está vindo muito à tona, né, para a educação para o futuro. Porque onde as emoções não estejam incluídas, tanto as emoções boas quanto as ruins, né, que faz parte do dia a dia da gente. E muitas vezes mais as ruins, né? O momento de alegria, de repente, ele é curto. Mas o lidar com essas emoções é muito difícil. E eu queria que o Vitor intervisse nisso aí, com relação a essas emoções. Porque a criança, geralmente, na educação infantil, ela já tem uma certa dificuldade de adaptação, uma criança dita normal. Agora, a criança atípica, ela já tem uma dificuldade maior de adaptação, né? E aí, como é que fica essa questão psicológica? Como é que é trabalhada essa questão psicológica da afetividade dentro da sala de aula com esses meninos da educação infantil, Vinícius? Ou Vitor? Desculpa. Acho que o Vitor travou. O Vitor travou? Então responde por ele, Giovana. Você escutou a pergunta? Escutei. Em questão de adaptação, como que funciona? Porque assim, a criança ela chega na escola, geralmente a criança normal, que é considerada dita normal, quando ela chega na primeira infância na escola, a não ser aquela que já vem do berçário seguindo, né? Mas aquela que chega sempre no começo do ano, dá aquele trabalho de adaptação. E a criança com espectro autista, ela deve dar um trabalho maior ainda, né? Então, como é que vocês lidam com essa dificuldade? Porque o pai fica assim, não sabe se fica com a criança, se segura na mão, se entra junto para dentro da sala, se vai, se não vai. Como é que vocês estão trabalhando atualmente com essas crianças nessa adaptação? Então, a questão de adaptação é um pouquinho mais difícil, porque muda completamente a rotina. Não tem a mãe mais por conta só daquela criança, ela tem que dividir a atenção dela com os outros alunos, por mais que tenha um mediador, tem que dividir a atenção com os outros alunos. Não é mais o foco não é ela já não é mais o centro do universo. E muda bastante a rotina. Então, até acostumar com a rotina nova de escola, com as regras, que as regras às vezes é um pouquinho mais complicado. Demora um pouquinho, leva mais tempo. Mas, Isso assim, é construído, né, com a turminha. Questão de adaptação, assim, não o problema, mas a maior questão é dos pais, que eles têm mais dificuldade em adaptar do que a criança em si. Já aconteceu comigo uma vez. É verdade. Da experiência, de assim, ficar na janela, uma mãe que foi levar um aluno, ele não entrou no começo, ele entrou mais no meio. E ela ficava assim, que espiava a janela, e o menino assim, ele estava ainda conhecendo a sala de aula, então ele estava olhando tudo, mexendo, tirando do lugar, todas aquelas coisas que crianças fazem. E a mãe espiando assim, escondendo de mim, escondendo do menino. Aí eu falei para ela, não tem problema de você olhar na sala de aula, ver o que eu tô fazendo, ver que eu não tô sendo maldosa, que eu não tô fazendo nada de errado. Não tem problema, contanto que ele não te veja, porque assim que ele vê, ele vai lembrar que ele quer ir para casa, que ele quer com o brinquedo tal, que ele quer fazer tal coisa.
Mas em questão de adaptação, ainda mais de crianças TEA, eu sempre peço que leve um objeto que ele goste junto, sabe? Para poder ficar junto, porque a criança TEA, ela geralmente... O laço, né? O laço afetivo que ela tem, né? Tem um laço afetivo com os objetos e fica com aquela coisinha. Eu sempre recomendo. Eu falo para a mãe ou para o responsável, eu falo, leva esse objeto para a criança se sentir mais em casa, para ela se sentir acolhida. E funciona muito para adaptação escolar, muito. E assim, não só para a TEA, para todas as crianças. Eu sempre peço que leve. E o Vitor escutou a pergunta, Vitor? Eu acho que essa questão Você caiu? Eu acho que falhou demais para mim, mas eu meio que entendi um pouquinho o que vocês estão falando. Você podia repetir para mim, por favor? É a questão assim, por exemplo, em tempos normais, as crianças, quando chegam na escola, já tem um período de adaptação, né? E a criança, ela tem mais dificuldade de se adaptar, né? E, assim, a Giovana estava me contando aqui como é que ela faz esse desmame nessa adaptação de início de ano com essas crianças. Eu acho muito que a Giovana pratica, né, da questão do objeto, por exemplo. As crianças que têm interesses restritos, um objeto, geralmente um desenho ou algo relacionado à TV, algo do interesse dela, é muito importante para que ela possa se inteirar um pouco mais na rotina, daquela nova rotina, naquele novo espaço, porque é algo muito diferente para ela, né? Então, de alguma forma, isso vai trazer um certo conforto, um certo aconchego para ela naquele momento. Pois é, agora eu vou provocar vocês. Nós estamos falando de criança em tempo normal. E agora, em tempo de pandemia, como é que vocês estão lidando com essas crianças atípicas? Como é feito esse atendimento na escola particular? Porque, assim, a gente tem uma visão do lado de cá da escola pública. Agora, quais os recursos didáticos, quais as formas que vocês estão conseguindo chegar nessas crianças e o trabalho que está sendo feito? Vitor? Eu acho que agora uma coisa muito importante a ser feita, né, algo muito importante a ser pensado, é trabalhar emoções e sentimentos, né, porque as emoções e sentimentos estão muito aflorados, tanto para as crianças quanto para os adultos. Então, é muito importante que a gente possa conversar, ter um diálogo com as crianças, tentar compreender o que elas estão sentindo, perguntar para elas o que elas acham do que está acontecendo, o que elas acham do distanciamento dos parentes, dos amigos, dos professores, e tentar conversar, ter um diálogo franco ali com elas, para que elas possam reconhecer e trabalhar as suas próprias emoções, né? É óbvio que mas essa criança, ela consegue entender isso, Vitor? Ela consegue entender que ela está... Porque ela quebrou totalmente a rotina dela. Trabalhar dentro daquilo que ela consegue compreender, né? Porque a gente não pode cobrar tanto e exigir tanto também da criança. Trabalhar com os recursos que ela tem, naquele momento, naquela circunstância. Mas aí os pais não entram em parafuso, porque, assim, vocês são preparados didaticamente, né, profissionalmente, para lidar com certas situações. Os pais, é lógico que têm a convivência com o filho, conhecem o filho deles, né? Mas os pais também já criaram um hábito de também ter a rotina de mandar o filho para a escola. E agora ele vai ter que se ver em casa o tempo todo com essa criança, né? E vocês estão dando algum suporte para esses pais? Com certeza, nesse momento a gente não pode cobrá-los como profissionais, né? Porque eles não são, a não ser aqueles que trabalham com educação, trabalham com escola, né? Mas não é uma realidade de todos. Então, mais uma vez, a cobrança, ela não deve ser feita. A gente tem que trabalhar com muita paciência, muita calma, muito diálogo, muita conversa. Isso também é para os pais, né? Principalmente porque eles também estão sentindo na pele tudo o que está acontecendo. E aí, alguns deles também estão em rotina externa e realmente é algo muito complicado. Então, a gente tem que ser muito compreensivo nesse momento. E a maioria está sobrecarregado, porque tem as coisas de escola do filho, às vezes 1, 2 filhos, tem trabalho, tem questão familiar de estar sempre junto, tem aquele desgaste, tem aquele cansaço. Então, assim, uma coisa que ainda mais que eu tô trabalhando em educação emocional, que eu falo para as famílias,
senta junto um dia, faz uma brincadeira, descontrai, precisa ter esse momento. Não tanto pela criança, mas mais pelo adulto mesmo. Para ter aquele vínculo, aquele momento que relaxei, pronto, agora. Porque fica o tempo todo em casa, e fica com a criança, e tem que trabalhar, e tem as coisas de escola, e às vezes a criança atípica muitas vezes não quer fazer, porque eu falo para as famílias, tem 1 milhão de coisas mais interessantes para ela fazer, que ela já é acostumada, e ensinar e aprender, de certa forma, é desconfortável, porque você ainda não sabe aquilo, é uma coisa para você aprender, é um esforço. Então, às vezes, é desconfortável, sim. Mas, assim, dentro da rede particular, como é que vocês estão lidando com esse trabalho? Vocês interromperam os trabalhos ou vocês estão alimentando uma plataforma, enviando atividades? Como vocês têm feito isso na rede particular? Giovana? Na escola que eu estou trabalhando, tem eles utilizam de uma plataforma para postar atividade, para sempre estar postando, toda semana. E os professores dos conteúdos normais, digamos assim, eles estão dando aula pela Zoom. Eu não estou trabalhando com a Zoom, eu não estou trabalhando com turmas. Eu faço atendimento pelo WhatsApp mesmo, chamada de vídeo, ou às vezes conversa de texto mesmo, e às vezes vou lá na escola para conversar. Mas está dando continuidade. E os pais, eles estão sentindo mesmo questão de rotina. Mas a gente porque mudou a rotina dos pais e muda dos alunos também. Né? Eu acho interessante. Na escola pública, a gente tem feito um rodízio de atividades encaminhado para a Secretaria de Educação e ela manda, né, para uma plataforma também para os alunos. O aluno que não tem como acessar a internet, ele busca impresso na escola. Mas a gente preocupa muito. Eu, alguns anos atrás, eu trabalhei, não chamava AE, né? Era diferente o nome. Eu estava iniciando, na época de 2005, por aí, esse atendimento especializado. Chamava, aqui em Uberaba foi implementado nisso com o nome de ensino alternativo. Né? Aí depois o MEC vem implementando o AE, as salas multifuncionais, que quando vieram instrumentos, né, próprios para trabalhar com alunos surdos, com alunos com problemas na fala, de baixa visão. Então, assim, em torno de 2007, por aí, começou a implementar as salas de AEE, né? E a prefeitura, assim, eu vejo que ela tem um bom caminho, já um trajeto já bem grande dentro dessa área com crianças com dificuldades de aprendizagem. E nas escolas particulares, eu trabalhei nos anos, também nessa época, 2005, 6, 7, 8, era assim, mais restrito uma escola particular aceitar um aluno com um problema, né, com alguma dificuldade de aprendizagem, ou do espectro autista, ou uma criança Down, né, então quer dizer, e antigamente, assim, não tão antigamente, praticamente essas crianças tinham o acolhimento da APAE, né, da APAE, na época do caminhar, e tinha a DEFU, né, acho que a DEFU, para pessoas com deficiências físicas. Então, assim, depois essa inclusão começou a disseminar para o ensino regular, e dentro do ensino regular, eu creio que Uberaba saiu muito na frente de muitas cidades, abraçando essa causa da inclusão. Mas, muitas vezes, nós não estamos preparados para encarar a inclusão, né? Porque, como vocês disseram, o autista, ele é individual, né? Ele é uma digital, cada um tem a sua forma. E sim, a gente não tem receita. Então, na forma do trato mesmo, no dia a dia, do estudo, da pesquisa, de ver qual caminho que esse aluno consegue aprender. E na neurociência tem muito essa questão de você descobrir o caminho dentro do cérebro que ele vai utilizar para aprender. Né? Então, quer dizer, não é no achômetro, eu vou tentar isso. Não, tem um estudo específico e você vai percebendo pelas atividades no dia a dia quais as funções neurais mais tranquilas que ele vai transcorrer para conseguir aprender, né? E agora nós nos vemos nessa questão de pandemia, e eu estou achando muito difícil trabalhar com essas crianças,
e eu acho que as famílias estão se sentindo também muito abandonadas, né? Qual a sugestão que você daria para os pais dessas crianças, de atividades, para elas queimarem um pouco essa energia, para restabelecer essa parte de atividade escolar, elas não esquecerem da escola, porque vai ficando tanto tempo, nós já estamos quase há 100 dias, né, sem aula, e as crianças vão esquecendo, perdendo o hábito do contato diário com a escola. E que atividades que vocês sugerem aí para a gente, o Giovanni e Vitor? Então, a questão de inclusão, de como mudou, que você estava falando, queria contar uma experiência de uma mãe, que ela veio conversar comigo uma vez. Ela fez magistério, assim, muito tempo atrás, assim, para mim, né? Eu já tenho tempo antes dela ter tido filho. E aí já se discutia sobre inclusão, já se falava sobre inclusão. Então, quando ela teve o filho, que ela recebeu o laudo de que o filho dela era TEA, ela falou, não, mas vai dar certo, vou colocar ele na escola, vai ter estrutura, vai ter isso, vai ter aquilo. Ela chegou, a realidade foi outra. As escolas, por mais que assim, é uma discussão já faz muito tempo, ainda está caminhando para as questões de inclusão, ainda está, assim, engateando, são passinhos de bebê, por enquanto. Então, assim, ainda tem muita dificuldade na parte de inclusão. Qual foi a sua pergunta mesmo? Não, é uma atividade para esses pais fazerem com essas crianças. Sim. Então, eu recomendo que não tire muito a criança da rotina que ela já fazia, do que ela já era acostumada. Até porque quando voltar, vai restabelecer uma nova rotina, então é melhor que fique mais ou menos tudo igual. E que eu falo para as famílias, bota os meninos fazer exercício físico. Tem que fazer, é importante, tem que gastar essa energia. Ai, não dá para sair de casa, não tem jeito de levar para andar de bicicleta, bota para dançar, vai fazer alguma coisa. Fazer coisa divertida, fazer coisa que tranquiliza, antes do horário das aulas, porque assim, pelo menos as famílias que eu tive contato, está sendo um momento um pouco tenso, porque a família tem dificuldade em ajudar, a criança às vezes não quer fazer. Eu falo, faz alguma coisa para relaxar antes, exercício de relaxamento, alguma brincadeira, descontrai, depois faz as atividades. Vitor, essa questão aí eu acho que além disso... Pode falar. Pode concluir. Eu acho que, além disso, a questão da interação, né? É muito importante que os pais conversem com os filhos, porque agora são as únicas opções de contato interacional que as crianças possuem, né? Então, a gente percebe que alguns pais não chegam a conversar com seus filhos. E a conversa, o estímulo à comunicação é um grande passo para a aprendizagem. Como a Giovana falou também, estabelecer a rotina, né? Não mudar a rotina. Criança tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para almoçar, tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para estudar. Então, é importante que as rotinas sejam mantidas de alguma forma, de acordo com as necessidades de cada família, né? De acordo com aquilo que pode ser feito. Quanto às atividades, eu acho que atividades motoras intensas, né? Correr, pular corda, correr pela casa, brincar, brincadeiras que estimulem o afeto, que estimulem o carinho, são muito importantes. Brincadeiras sensoriais, brincadeiras táteis, a Giovana conhece bastante dessas brincadeiras, eu acho que são muito importantes também. Brincadeiras com massa, com geleia, com diferentes texturas, principalmente crianças com TEA também são muito importantes, porque são atividades que trazem, você pode descarregar energia naquela atividade, né? Então é muito importante que atividades nesse sentido sejam feitas. Pois mas essas crianças com TEA, quando eu acho que vocês têm que dar um assessoramento mais para os pais do que para as crianças, né? Porque acho que o pai entra mais em parafuso, entra mais em conflito, né, do que a própria criança. Porque a criança está ali, ela vai desafiar o ambiente, né? Se ela está em casa, primeiro, já é o ambiente natural dela, a casa. Já tem o quarto dela, o espaço dela. Então, assim, ela se sente dona daquele espaço. Agora, a mãe e o pai começam a ensinar que muitas vezes no dia a dia os pais nem se comprometiam a ter rotina, né? Quantas vezes os pais saíam para trabalhar e deixa com uma avó ou deixa com a empregada, né? E vai ver a criança quando busca na escola. Então, assim, eu acho que esse trabalho de vocês
está sendo uma ligação mais direta com os pais, é isso que eu estou entendendo? Parece que é por aí que vocês estão caminhando? Sim, precisa. Nesse momento, eu acho que é muito importante a gente ter muita paciência, muita calma, né? Eu gosto muito de falar a palavra paciência. E em passos pequenos, né? Passos de bebê, porque não adianta ir de uma forma muito abrupta. A gente não pode cobrar isso agora. Acho que o momento não é esse, não é de cobrança, né? Então, com calma, com muita tranquilidade, de pouquinho em pouquinho. Às vezes a criança não vai querer fazer atividade, está tudo bem. Eu acho que o sentimento de frustração pode aparecer aí para os pais e tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes a criança não querer fazer aquela atividade, né? É muito difícil ficar em casa, é muito difícil ficar isolado. Então, eu acho que uma grande dica que eu posso dar para os pais é momentos consigo mesmo, momentos sozinho, sabe? Tira um tempo para ir para um espaço da casa sozinho, tira um tempo para meditar, tira um tempo para pensar um pouco sobre tudo que está acontecendo, tira um tempo para si, porque não adianta também a gente ficar totalmente envolto naquela rotina cansativa, porque você vai acabar que não vai ajudar tanto no desenvolvimento do seu filho, e aí todos vão ficar em situações de extrema fragilidade emocional, né? E isso não é interessante nesse momento. Igual o Victor falou, os pais, eles não são, muitas vezes, eles não são profissionais da área, então eles não sabem ao certo o que fazer, como fazer, porque toda atitude nossa, até o fato de ignorar uma birra, tem fundamento teórico. A gente não faz nada assim que surgiu da nossa cabeça, a gente faz porque tem um porquê de fazer. E às vezes os pais não sabem o que fazer, por que tem que fazer, e aí dá a nossa orientação. Ó, quando for assim, é melhor agir assim, assim, ou em tal atividade, é melhor fazer desse jeito, por conta disso. A gente explicar mesmo, falar por que tem que ser, como que tem que ser, para poder auxiliar. Porque assim, eu acredito que quando os pais entendem mais por que tem que ser assim, por que as coisas são assim, ou às vezes até porque o filho dele é assim, ajuda um pouquinho, compreende melhor, assenta aquela informação e consegue tomar uma atitude melhor sobre aquilo, rever a situação de uma melhor maneira. Ô, Giovana, eu estou percebendo o seguinte: E, vocês estão reeducando os pais da escola particular para conviver com seus filhos. Então, quer dizer que essas famílias, por exemplo, cada nível da sociedade tem um problema, né? E assim, não basta ter dinheiro, ter uma condição financeira melhor, existem outros problemas que envolvem também as famílias. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, vocês estão dando um suporte para esses pais de como lidar com essas dificuldades dentro do dia a dia deles, é isso? Ajudando a conviver, porque eles têm o suporte para poder entender melhor o filho, conviver melhor com o filho. E assim, quando a criança ela tem o contato mais próximo com os pais, ela se torna uma criança mais tranquila. Não tem jeito de uma criança que quase não convive, que os pais praticamente ignoram, ela ser uma criança mais tranquila, ela ser uma criança mais calma. Igual uma vez uma mãe falou para mim, falou, ai, porque eu não consigo ficar perto do fulaninho, porque ele bate, ele fica agressivo, não sei o quê. Ele quer chamar a sua atenção, ele quer te ter perto, só que ele não vai falar, então, mãe, hoje eu tô triste, eu tô magoado, você pode sentar aqui comigo um pouquinho? Não, ele vai agir da maneira que ele consegue, que ele sabe. E eu falei para ela, tenta ficar mais com ele, vai, porque assim, muitas vezes para a família, às vezes é um problema ficar com o filho, às vezes não aceita bem, então cada um tem seus motivos, digamos assim, né? Cada um tem um jeito de agir. Aí eu falei para ela, continua, fica junto, como ele vai tranquilizar, vocês vão acostumar com a presença um do outro. E vai melhorar muito a prática pedagógica também. Dentro do TA, você falou que vocês utilizam uma classificação. Fala um pouquinho para mim dessa classificação. Então, a gente classifica como nível 1, 2 e 3. Sendo o nível 1, a famosa síndrome de Asperger, o nível mais leve, o segundo, o moderado, e o terceiro, o severo, que muitas vezes vem acompanhado de déficit cognitivo também. O TA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que atinge principalmente as questões de comunicação e sociabilidade. Então, assim, no cérebro falando, fica de lado, é nessa parte aqui que ele age, compromete as funções executivas, que é o pensar, o controle de impulso, que vem também o TDAH, ele também é aqui, ó, tudo nessa parte. Atinge a motivação.
E dentro da sala, assim, vocês atendem quantos alunos especiais dentro das salas de aulas das escolas que vocês trabalham? O Vitor está escutando bem, Vitor? O Vitor tem hora que some, assim, né? A conexão aí está dando... quantidade, assim, tem uma quantidade mínima, uma quantidade máxima por sala de alunos para vocês atenderem? Qual dos dois responder? Acho que o Vitor não está escutando. Depende muito da escola. Teve uma escola que eu trabalhei, uma escola particular, que eram 4, máximo de 4 por mediador. Mas, assim, teve uma outra escola que era no máximo 2. Mas eu também já trabalhei em escola especializada, que aí eu ficava com 12, sendo 7 autistas, e vamos que vamos. Então, a gente varia. Como é que você fazia? Fazia, né? A gente tem que dar um jeito. No começo era assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer questão de menino? Quantas crianças? 12. Aos poucos a gente Tudo vai ajustando. na mesma sala? Tudo na mesma sala, eu sozinha. A gente vai acostumando eles um com o outro, a rotina. Aí, conforme vai conhecendo, porque no começo eu não conhecia as crianças. Então, eu entendo que um gosta mais disso, o outro gosta mais daquilo. Igual, por exemplo, eu sei que tal criança rende melhor no começo. Então, fulano já chegou, já catei ele, já fiz. Tem outro que ele precisa adaptar com o ambiente. Então, na hora que porque eu fazia as atividades de 2 ou em 3, não dava para fazer com uma sala inteira, por exemplo. Não adiantava nem eu tentar. Eu ia fazendo de grupo, aí eu pegava de acordo com o momento que eles me davam uma resposta melhor. Aí tinha, por exemplo, criança que na hora do lanchinho não comia. E não tem jeito de eu deixar o menino o dia inteiro com fome. E aí, na hora de brincar, separava um cantinho para ele, colocava um paninho, ele sentava, ele comia. Como também tinha criança que almoçava muito cedo. E aí começava a dar fome, começava, né? Aí começa a puxar cabelo, começa a ficar nervoso, começa a ficar ansioso. Aí eu falava, ó, agora o fulaninho vai lá ter o lanchinho dele, depois ele vai fazer as atividades. Aí na hora que as outras crianças estavam lanchando, eu catava eles para fazer atividade, era assim, dinâmico, xixi, não precisa nem fazer xixi, correria o dia inteiro. E a sua realidade, Vitor? Quantas crianças? Da escola mesmo. Eu acho que quantas depende muito da crianças escola, por depende sala? muito da turma, né? Depende muito da escola. Ano passado eu tinha 3. Esse ano eu tenho 2. E algumas turmas costumam chegaram a ter 4 alunos também. E aí depende muito de como que pode ser feito ali naquela turma, se é possível, se não vai ser muito extremo ou cansativo para aquelas crianças, né? E é realmente um corre, né, como a Giovana comentou, porque cada uma tem uma especificidade, e não só elas, todas as crianças têm especificidades, cada um é único, e cada um é um, e cada um tem o seu jeitinho ali, né? Então, alguns gostam de fazer atividade mais rápido, outros não gostam, outros você tem que dar um espaçamento maior daquela de uma atividade para outra. Outros fazem 3, 4 atividades de uma vez só. A questão do lanche, né? Algumas crianças têm um certo interesse restrito em um tipo de alimento e só podem comer aquele alimento, elas só querem comer aquele alimento. A gente vai conversando com ela para ver se a gente pode alterar um pouco a rotina dela naquele momento, se a gente pode, talvez, introduzir um novo alimento, a gente conversa com os pais nesse sentido para ver se é possível fazer isso, para que não fique tão restrito, né? Então, cada um tem que respeitar isso ao máximo, né? E sempre sugerindo, conversando com a equipe, conversando com os pais, conversando com a equipe multiprofissional, né, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da pedagogia, da psicologia, todos conversando juntos para que a gente possa ajudar aquela criança a atingir o máximo de autonomia possível. Ô, Vitor, me tira uma curiosidade. Como é que é essa receptividade de ter um professor homem e barbudo dentro da sala? Como é que as professoras agem em ter um professor mediador, homem e barbudo, junto com aquelas crianças pequenininhas? E os alunos também, né? Porque é acostumado com as mães dos alunos e os alunos. E os pais dos alunos. Família. Eu acho que, como eu disse, é algo que a gente tem que ir aos pouquinhos, né? É lógico que vai causar muita estranheza. Causa muita estranheza no começo. E aí todos os alunos, né, eles perguntam, tio, e sua barba? E pegam na barba, pegam no cabelo, mexem.
E aí vai ser aos pouquinhos, assim, até que chegue um momento que nem faz mais tanta diferença, né? Eu acho que os pais são aqueles que a gente mais tem dificuldade, né? Porque alguns não aceitam tão bem, outros não tem muito conhecimento do que pode ser feito naquela sala de aula. E isso vem muito, eu acho que isso é muito arraigado no nosso social, né? De que os homens não são destinados às atividades de escola, não são destinados às atividades em sala de aula, né? Então, acho que é importante a gente começar a quebrar esses tabus, quebrar essas barreiras do ensino e pensar que podem sim existir homens dentro de sala de aula, que não tem problema nenhum, e isso pode acontecer lá desde a educação infantil até o ensino médio. Então, eu acho que é uma luta aí que a gente trava todos os dias. Eu acho que o pai chega na escola assim, né? Quando ele vê, a equipe apresenta, né? Esse é o professor tal, essa é a professora tal. Agora, esse aqui é o professor que vai ficar com as crianças dos 3 aninhos, 4 aninhos. Aí o pai torce o nariz e fala assim, mas esse barbudo vai ficar com meu filho, né? Vem daquele mito de que o homem, ele é para ciências e a mulher é para as atividades de cuidado. Isso vem lá desde isso, que quando a mulher não podia trabalhar, tinha que ficar com as crianças, aí a criação, as primeiras creches, que aí não tinha nada pedagógico, era mais cuidado, aí quem ficava era as mães. Aí vem desde isso. Então, quando vê um homem, pensa, mas homem para atividade de cuidar, mas homem cuida. Claro que cuida. O homem tem que trabalhar, né? O homem não tem que trabalhar. Com atividade de cuidado não é muito visto, não é muito comum. E a gente tem que normalizar isso. Porque, assim, em questão, não tem nada que fala, assim, cerebral, que fala, homem não é capaz de cuidar de uma criança. Ou que fala, mulher é incapaz de mexer com máquinas. Isso não existe. Isso é construído, socialmente construído. Eu acho que a gente pode pensar isso, inclusive, em casa, né? Porque muitos pais se permitem das atividades de casa com a criança e delegam tudo isso para a mãe e as mães ficam sobrecarregadas, né? Então a gente pode pensar isso numa situação de pandemia como a gente pode pensar bastante sobre isso, porque muitos pais não estão fazendo e as atividades elas são feitas É porque muitas vezes a mãe está trabalhando remotamente também em casa, né? Está trazendo o trabalho para casa, o pai, muitas vezes, ou ele também está trabalhando em casa, mas acho que quem tem que cuidar das crianças são as mulheres. Assim, é um novo tempo, né, gente? Vocês estão entrando nessa carreira do magistério, vocês estão iniciando uma carreira que a gente tem que gostar muito mesmo para lidar com ela, porque são desafios todos os dias, né? Todos os dias a gente encontra dificuldades, não só com os alunos, mas com o pai, no ambiente de trabalho, né? Existem já também os conflitos, né, Vitor, dos relacionamentos interpessoais, e isso quer dizer, está num universo muito grande, com muitas especialidades, um conjunto de saberes muito grandes, ainda mais para esse tempo nosso. Eu tenho percebido que até algumas pessoas, que algumas lives, algumas palestras que eu tenho assistido, a palavra de ordem no momento é a paciência, né? É o desenvolvimento da paciência, do ressignificar as atividades do lar também, porque agora o que está acontecendo com as crianças do Brasil, de Uberaba, Minas Gerais e vários países do mundo, é o ficar em casa, voltar naquele tempo de voltar para a família, de ter esse significado de conjunto familiar, o que não estava acontecendo. Muitas vezes a criança estava sendo terceirizada para a escola, né? Então, quer dizer, a escola tinha que dar conta de tudo. E hoje a gente pega um viés totalmente diferente, em meio a uma crise sanitária dessa mundial, os pais muitas vezes não sabem o que fazer com seus filhos. A gente pensa que daqui para frente, esse novo normal que todo mundo diz, vai ser um novo normal mesmo, até dessa questão masculina, da função do homem na educação dos filhos, né, do papel do homem. A gente fala muito do papel do professor, do papel da mãe, mas o papel do pai, que é o mesmo peso do papel da mãe, né, que é a mesma
condição, o filho é dos dois. E, assim, e tem famílias que também não são constituídas de só uma mãe, um pai, tem duas mães, dois pais, ou tem a avó que faz a figura materna, o tio. Então, assim, eu acho que, apesar de toda a tragédia humanitária, hoje nós chegamos mais de 46 mil mortos no Brasil, 46 mil vidas, né? E a gente não consegue imaginar, eu acho que assim, é inimaginável você colocar 36 mil caixões um atrás do outro. Eu acho que o nosso problema hoje é muito grande, né? E assim, nós estamos numa situação da educação no Brasil que hoje nós estamos sem ministro da saúde, né? Nós estamos com um ministro interino que não é nem médico. Nós estamos agora, hoje, foi tirado o ministro da Educação do Ventralbo, que acabou sendo retirado por força maior, né? Acho que foi do Divino, Pai Eterno, porque não tinha mais condição dessa figura falar em nome da educação brasileira, e vem desenvolvendo sim, né? Muitas pessoas falam, bate o pé que a escola brasileira não presta, mas é o contrário, nós temos crescido sim, né, constantemente. É que você sair lá de trás de uma dívida cultural, de uma dívida educacional tão grande e avançar, existe um processo nisso aí, leva tempo. Nós somos um país continental e a quantidade de habitantes e de realidades no Brasil são totalmente diferentes. A cultura aqui no Sudeste é uma, no Nordeste é outra, no Amazonas é outra. E nós temos essa diversidade, e acho que o Brasil não estava, quando nós chegamos dentro dessa crise, dessa pandemia, a gente já vinha enfrentando uma crise financeira, a gente já vinha enfrentando uma crise política, e agora uma crise sanitária. Então, isso aí mexe tanto com o aluno da escola pública, com os pais da escola pública que perdem o emprego, mas também com a classe média, que a maioria das crianças que estão nas escolas particulares são da classe média, né? As filhas de médicos, de dentistas, de advogados, que têm um conhecimento maior, têm uma escolaridade maior do que uma grande parte dos pais da escola pública, mas que também se encontram numa saia justa danada, principalmente com crianças que apresentam essas condições atípicas e que necessitam de um atendimento especializado. As atividades, então, assim, dentro da que vocês estão me dizendo, vocês não direcionam uma atividade específica para o aluno de vocês. Vocês só dão toques de convivência, de manter esse relacionamento, reaprendendo a conviver dentro da família. É isso que eu entendi? Meu raciocínio foi nessa direção junto com vocês? Para o ímpar. Acho que o Vitor... Ah, tá ok. Achei que você tivesse travado. Então, as atividades... Eu acho que... Passo para a turma, passo, às vezes, para alguns alunos específicos, mas orientando a família do que fazer, de como fazer. É assim que está sendo o trabalho. Está sendo um trabalho assim, metade é com a criança, né? Metade do trabalho pedagógico, metade é o trabalho com a família auxiliando. E assim, e atendendo as famílias o tempo todo, porque uma coisa que eu até falei, meu WhatsApp já não é mais WhatsApp pessoal, já não vejo mais nada, porque é mensagem, Giovana, como faz isso? Giovana, fulano hoje tá assim, Giovana, fulano tá assim, e grupo de escola, muita coisa, a gente, assim, eu particularmente eu respondia coisa de escola só em horário de trabalho. Agora, qualquer horário, assim, que a família tá precisando, eu tô atendendo, a gente tem que ser um pouquinho mais maleável. Então, sou personal teacher. O horário que precisar, se eu tô acordada, se eu não tô ocupada fazendo outras coisas, ou atendendo alguém, ou qualquer coisa assim, é o horário que conversa. E você, Vitor, seu WhatsApp também tá... E além disso, eu acho que é um momento... com certeza. Eu acho que a rotina de trabalho muda muito também, né? A gente está fazendo uma live agora por meio de computadores, assim, tá tudo muito diferente do que a gente está acostumado, né? Então,
as relações de trabalho mudam bastante também, né? Todo mundo nas casas, o ritmo é diferente, os horários são mais flexíveis, os horários também são, às vezes a gente chega a trabalhar até um pouco mais, mas eu acho que é um momento de muita importância no sentido de que a gente pode aprender muita coisa com isso, né? São momentos muito importantes para que a gente possa pensar e refletir sobre muita coisa, sobre as relações familiares, sobre as relações afetivas, sobre como que a gente se comunica em casa com os nossos filhos, como que isso pode se dar de uma maneira mais saudável. A questão do desenvolvimento emocional também é muito importante nesse momento. E aí as pessoas passam acho que podem aprender muita coisa com isso também, né? E, sem sombra de dúvidas, eu acho que a gente precisa de muita paciência, de muita calma, que a gente precisa realmente ficar em casa nesse momento. Quem pode ficar em casa, fique em casa. E que a gente possa refletir, né? Como você trouxe aqui essa oportunidade para a gente hoje, é algo muito importante. Inclusive, eu parabenizo você por ter tomado essa iniciativa, por estar falando tanto sobre educação nesse momento e pensar coisas tão importantes agora, né? Eu trouxe vocês justamente por serem dois jovens que estão iniciando a carreira do magistério e muitas vezes a gente está vendo aí muita live, nós estamos assim, né, numa overdose de lives. Todo mundo quer fazer uma live, porque todo mundo está muito sozinho, e a gente quer conversar, quer dividir os anseios da gente também. Então, pelo UP Educação, a gente já vinha fazendo um trabalho de formação de professores, através do cursinho para concursos, e formação de professores em outras áreas também. E aí chegou esse tempo de pandemia, nós começamos a fazer isso online, né? E aí foi onde surgiu, através do UP Educação, a gente convidar as pessoas de vários segmentos da educação também, para bater papo, porque se você compartilha isso com os pais dos alunos, com os próprios alunos, eles estão vendo o rosto de vocês, eles estão tendo esse contato com vocês também por meio de uma live, e ver que todo mundo, ninguém escapuliu dessa fase, né? Quem está sobre a face da Terra está vivendo todas as consequências que estão acontecendo e que ainda virão. Então, assim, acho que vocês, como dois jovens engajados na área da educação, o Vitor mais para o lado assim, formando em psicologia, então, quer dizer, já está tendo esse embasamento, essa visão de mundo, que um país só cresce por meio da educação de qualidade, né? Não tem como a gente esticar, crescer, sem ter política pública. E eu escutei esses dias que é muito importante não preocupar com o amanhã, né? Até mesmo porque nós estamos tendo um raio de ação muito curto. Hoje, por exemplo, na França, abriram-se as escolas e iniciaram atividades com 15 alunos na sala, mas já teve 70 escolas que já fecharam novamente. Na China, já parece que está iniciando um novo ciclo do vírus, né? Na Coreia do Norte também reapareceu. Então, a escola, eu acho que ela vai ser a última fase, uma das últimas, né? Porque aonde tem aglomeração de pessoas, não tem como, por exemplo, você colocar as crianças de 4, 5 anos sem ter esse contato físico, ter esse brincar, ter esse abraçar, pegar na mão do coleguinha. Não tem como você robotizar a infância. Então, é um tempo mesmo de persistência, paciência e muita, assim, dedicação. Vocês estão de parabéns, Giovana, o Vitor, estão de parabéns. Quero deixar uma mensagem aí para os jovens professores, tá? O que vocês aconselham quem quer seguir o caminho que vocês estão seguindo? Bom, eu acredito que é muita dedicação. Não, assim, antes de você responder, Vitor,
Antes de responder, Vitor, eu vou falar o seguinte, como a Giovana disse que o WhatsApp dela funciona o tempo todo, vocês devem estar ganhando muito bem, né? Vocês devem estar ganhando hora extra para trabalhar à distância. Ai, cutucada, né, nele. Qual o conselho que você dá para os jovens que querem seguir o caminho da educação, Vitor? Bom, dedicação, estudo, apreço pela pesquisa, apreço pela ciência. É muito importante que a gente reconheça os cientistas que atuam e trabalham para desenvolver o que a gente vê em educação hoje, o que a gente vê em neurociência, o que a gente vê em neurologia, o que a gente vê em psicologia, o que a gente vê em pedagogia. São áreas muito importantes para o neurodesenvolvimento, né? Então, eu acredito que muita dedicação, muito trabalho e apreço pelaquilo que você gosta de fazer, né? A vontade de estar ali é muito importante. A vontade de estar ali. Você falou tudo. E a Gi? Uma dica que eu dou é não pare. No começo a gente descabela mesmo. No começo é o que eu vou fazer, como que vai ser. Mas na prática a gente aprende. É desafiador, é um desafio muito bom. Busquem muito. Tem muito artigo bom, muito escritor bom, que dá para a gente se embasar. E assim, quem trabalha na área da educação não pode parar de estudar. Você já começa isso já sabendo que você não pode parar. Claro que a gente se dá umas folgas de meses e tal, mas tem que se manter sempre atualizando, porque a cada momento muda alguma coisa. O currículo, por exemplo, da pedagogia, dificilmente passa muito tempo sendo a mesma coisa. Então, busquem, mantenham buscando, que acrescenta muito na nossa prática. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Estou encantada de ver o empenho, o trabalho de vocês, achando super legal, né? Esse papo gostoso. Você viu, ó, passamos 1 hora conversando, né? E a gente nem via passar essa hora. Então, convido vocês a seguir o nosso canal também do YouTube, UP Educação, UP Educacão, né? Não põe C cedilha. Essa live vai ficar gravada, depois ela vai para esse canal do YouTube, e que pode servir de incentivo para outros profissionais que queiram seguir a carreira do magistério. O Brasil vai precisar de muitos bons professores, e vocês, com certeza, vão colaborar muito com a construção de um país educado, né? Um beijo, né? E até a próxima. Vamos fazer depois outras lives junto com as crianças mesmo, né? No espaço delas, e que pós-pandemia a gente possa se abraçar novamente e começar com esse todo carinho que o Vitor falou, com essa toda atenção que ele falou, frisou bem, né? Dessa paciência de retornar, porque o retorno eu creio que será mais difícil do que a gente imagina, né? Um beijo, gente, boa noite a todos e fique com Deus.